aí tava tudo revirado, tudo bagunçado. Telefone, subtraiu também dois relógios e também foi feito o exame de cadáver. Logo a gente suspeitou que pudesse ser um Boa Noite Cinderela, né? E aí foi feito o exame, a gente conversou com o delegado, aqui eu estou entrando nesse tempo só porque o delegado me passou essas informações também. Toda bagunçada. Ele estava procurando alguma coisa, levou os objetos lá de casa. Ele estava toda bagunçada. Uma noite de festa termina em mistério e morte. Um homem chamado Leonardo conhece Reizane em uma boate, a leva para casa, mas na manhã seguinte é encontrado sem vida pelo próprio pai. A casa está revirada e pertences foram roubados. Reizane de Souza Santos é a principal acusada. Acompanhe agora a audiência que tenta desvendar o que aconteceu naquela madrugada trágica, enquanto a defesa de Reizane tenta livrá-la das acusações. Excelência, só para adiantar, ela vai ficar em silêncio quanto aos fatos, tá bom? Tá bom, doutora. Por orientação da defesa. Tá. Já tá na sala, Rodrigo? Boa tarde, Reizane. Boa tarde. Reizane de Souza Santos, não é isso? Tá me ouvindo, Reizane? Estou, sim. Tá. Reizane, eu vou fazer aqui seu interrogatório, vou formular algumas perguntas para você. Qual que é seu nome completo? Reizane de Souza Santos. Sua data de nascimento? 18/1/97. Seu estado civil? Solteiro. Sua profissão? Profissão pode ser autônomo. Reizane, a Constituição Federal lhe garante o direito de você permanecer calada, tá? Você não está obrigada a responder nenhuma das perguntas que for feita. E caso queira exercer esse direito, nenhum prejuízo vai trazer à sua defesa. A sua advogada já adiantou aqui, né, que adiantou você permanecer calada. É isso mesmo que você vai fazer? Vai ficar em silêncio? Sim, vou ficar em silêncio. Tá certo, então. Boa tarde, Diego. Tarde. Diego Brito dos Santos, aqui consta que você sendo primo da vítima, né? Esse parentesco aqui não tem vedação de você ficar compromissado em dizer a verdade. Então você fica compromissado em dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Com a palavra do Ministério Público. Boa tarde, Diego. Conta pra gente lá o que você viu, o que aconteceu lá, né, no dia 28 de fevereiro de 2022 lá com o Leonardo. Como é que ele saiu, que ele chegou, o que aconteceu, o que você viu e o que aconteceu depois? No dia anterior, que foi até o feriado de carnaval, né? Aí ele saiu, ele tinha saído à noite, aí tinha me chamado para sair e tudo, aí nesse dia eu não saí com ele, né? Fui dormir normalmente e tudo. Aí ele saiu, aí por volta de umas 4 e pouco da manhã, ele chegou com essa mulher, né? Com essa moça. Aí chegou com essa moça, eu não vi ela, nem nada. Mas eu escutei, porque ele morava no sul da minha casa, né? Ele passava no corredor, perto do meu quarto. Aí eu escutei ele conversando com ela, ele até falou para ela, cuidado com o degrau e tudo. Aí ele falou que meus primos moram aqui na frente, que eu moro lá no sul. Aí ele foi com ela lá para a casa do sul, onde a gente morava. Aí eu levantei. Aí eu fui lá para a cozinha da casa. A casa dos meus pais fica bem perto, próximo da casa lá, né? Aí eu fui no banheiro, escutei eles conversando e tudo. Aí eles pegaram e saíram de novo para comprar cerveja. Aí eles saíram para comprar cerveja, aí não demoraram muito não. Aí voltaram. Aí nesse caso, eu fui e deitei de novo, porque eu não ia imaginar, né? A gente nunca imagina, eu deitei de novo. Aí por volta de umas 5 e pouco, eu escutei ela saindo. Só que eu também nem pensei nada. Aí foi quando o pai dele chegou por volta de 7 horas, me chamou, que ele já estava, acho que já tinha falecido já. Chamamos SAMU, chamamos tudo. Tá, você viu como é que estava lá o ambiente, o quarto dele, como é que... Tudo revirado. Ele tinha uma cômoda que eu lembro até hoje, tudo, que a gente era praticamente... Aí estava tudo revirado, tudo bagunçado. Bagunçou era uma casa pequena, né? Bagunçado. E deram falta de que coisas? Na época, eu lembro, foi um relógio, eu lembro, até ele é meu primo, né? É meu tio, né? E o celular, a chave lá do portão de casa que ela levou também, e os cartões. Certo. E quando você percebeu, assim, quando ele chegou, mesmo nas duas vezes, ele aparentava ter feito
uso de bebida alcoólica, mas ele não estaria alcoolizado ou não? Você tem condição de dizer? Ele pode usar a bebida alcoólica, ele usou. Eu já saí muitas vezes com ele. Mas ele não estava alcoolizado. Ele podia estar, mas ele não estava aquela pessoa que estava morto de bêbado. Até pelas filmagens, ele vê ele chegando, andando normal, sem cabalear e nada. Nesse ponto eu conhecia ele. Ele não estava... Ele podia estar... Ele ingeriu bebida alcoólica. Mas bêbado, e eu escutei ele conversando com ela. E pela voz dele, ele não estava falando gaguejando, nem nada. Foi muito... Certo, a respeito dessa mulher, deu para ver como é que ela era e... Eu não vi. Eu só escutei. Eu escutei eles entrando, saindo, eles conversando. Eu só fui ver, eu vi ela só nas imagens, né? No caso lá que o vizinho na época lá mostrou e tudo, mas não deu para me ver ela. Você sabe se essa mulher chegou a fazer contato com alguém da família, dizendo o nome e falando que... algo nesse sentido? Não, ela no caso, ela pegou o celular dele, né? E levou o celular dele. Aí ele foi e mandou mensagem para minha prima. Certo, e você... conta, pode falar. Aí mandou, só que minha prima foi e mandou mensagem para mim, só que no caso eu não vi. Eu não vi nada. Eu fui ver o celular só quando meu tio chegou. Certo. E tem notícia do que tinha nessas mensagens? Não. Só que ele estava passando mal. Certo. Eu lembro. Nem o celular eu tenho mais. Por acaso essa mulher ou alguém que falou que ia devolver os bens, alguma coisa assim? Você se acorda disso? Oi? Essa mulher ou alguém que se passou por ela disse em algum momento para alguém que você ficou sabendo que ela disse que iria devolver os bens e tudo? Não lembro. Isso não. Bom, mais alguma coisa que você se recorda a respeito desses fatos? Não, só foi isso, porque no caso eu não vi ela. Foi só coisas que eu escutei. Ele passando com ela no corredor e voltando. Foi assim, aí eu fui nos fundos, escutei ela conversando com ele, eles saíram e voltaram de novo. Aí foi quando eu fiquei cochilando, aí quando eu levantei, aí eu acordei com meu tio, né? Então, chegando, foi quando meu tio chegou, que já viu ele lá na cama, aí me chamou eu e minha irmã, né, que estava em casa, minha irmã e meu cunhado. Tá bom, não tenho mais perguntas não, obrigado. Assistente. Sem pergunta, excelência. Defesa. Boa tarde, Diego, tudo bom? Bom. Tá me escutando direitinho, né? Tô sim. Tá. Você disse que a casa estava bem bagunçada. Você normalmente entrava na casa do seu primo? Não, normalmente não, porque eu morava lá, né? Porque agora eu estou morando em outro lugar. Mas eu frequentava lá. Eu frequentava porque moravam os dois. Meu tio e meu primo, né? E eu sabia tudo que tinha lá, porque a casa é pequena, no caso, né? E nesse dia, as cômodas, tava tudo revirado. Tá. Você sabe se seu primo era bagunceiro? Oi? Você sabe se seu primo era bagunceiro? Os dois lá, até que eles contratavam até empregada para arrumar lá e tudo. Mas bagunceiro até que ele podia ser. Mas no caso, estava revirado, eram os papéis. Eu não estou duvidando que levaram nada, não. Eu só quero que você me fale. Poderia ser, ou não é, tá? É só isso, tá bom? Bem direto. Porque a gente sabe que você é família, que você tá com a dor, que foi seu parente. Eu entendo tudo isso, mas a gente precisa esclarecer os fatos, tá bom? Não, sim. Não, tranquilo. Você disse que seu tio morava lá, mas por que ele não estava lá essa noite? Ou ele não morava lá nessa época? Não, ele morava. Só que ele tinha ido para casa da namorada dele, na noite. Você sabe quantos... Nessa noite ou tinha ido em noites anteriores? Não, às vezes ele ia, mas nessa noite ele não estava lá. Tá. Você sabe quanto tempo seu tio estava fora de casa? Não, quanto tempo não. Eu cheguei do serviço, eu sei que ele chegou por volta à noite, né? Acho que foi. Ele saiu de dia, só não dormiu, ele não dormiu em casa. Aí o meu primo, né? Saiu também. Tá. Você escutou eles só conversando, os dois, o casal? Tá ruim. Se quiser, eu boto o microfone. Escutando, sim. Tá, né? Não, porque se faz uma cara assim, eu tô preocupada de você não estar escutando direito. Não é porque... Tá. De qualquer forma, você viu só os dois conversando, não foi? Isso. Você sabe se ela entrou na casa ou você não sabe disso? Entrou. Como você sabe disso se você só escutou?
ela entrou porque eu falei. Aí minha casa fica bem próximo da casa desse, na época. Aí os dois estavam lá dentro. Ele ainda falou para ela: tem camarão na geladeira. Se você quiser, pode fazer. E eu no banheiro, fica bem próximo. Aí eles pegaram e saíram para comprar cerveja. Aí voltaram com a cerveja. Aí eles começaram de novo, eles entraram. Entraram e ficaram. Mas você viu? A minha pergunta é se você viu. Escutei. Escutou, ótimo. Tá. Porque ele foi achado do lado de fora em um sofá, uma cama, não foi? Foi achado na... Ele foi achado no sofá. Travou pra mim aqui. Diego. Tenta melhorar a conexão aí, Diego, porque ficou ruim aqui agora. Tá travando as suas respostas. Diego, tinha travado a sua resposta. Aí, agora eu vou perguntar de novo, porque eu perguntei, eu não sei se você escutou, então, para retomar. Você viu que ele foi achado do lado de fora, não foi? Era um sofá ou uma cama? Não, na cama no quarto. Ah, é? No quarto dele. Isso. Tá. Você não viu as fotos do local, não, né? Não, as fotos? Não, você não viu, não, né? Não. Tá. Seu primo era usuário de droga? Que eu saiba, não. Não. Tá. Para sair com ele e tudo, a gente sempre ingeriu bebida alcoólica. Tá, mas você não sabe se ele era usuário de drogas, porque ele tá cheio de picada nos 2 braços. Eu não sei. Assim, então. Na minha presença, sei. Tá bom, então. Sem mais. Obrigada. Silêncio. Sem perguntas pelo juízo. Boa tarde, seu Firmino. Pode ligar sua câmera e seu microfone, por gentileza. Boa tarde. Tá ligado já. Prontinho. Boa tarde, Firmino. Boa tarde. Tá ligado. Tá ligado. Agora tá ligado, sim. Firmino Ferreira Santos Filho, você que é pai da vítima, né, vai ser ouvido apenas como informante. Passo aqui a palavra do Ministério Público. Boa tarde, Firmino. Conta pra gente aí o que aconteceu lá naquele dia com o Leonardo, que hora que ele chegou, com quem ele chegou, o que o senhor percebeu lá no dia? Não, nesse dia eu não estava em casa, que eu estava na casa do meu namorado, que é final de semana, né? Eu só cheguei no outro dia, mais ou menos às 7h30, 7h40. Aí eu vi que estava deitado, né? Ele pega e estava dormindo. Aí eu chamei ele, não respondeu, né? Aí eu fui lá, mexi nele, eu vi que estava roxo, né? Aí sem respiração. Aí que eu mandei chamei minha sobrinha para chamar o SAMU, né? E como é que estava a casa lá? Como é que você encontrou? Estava toda bagunçada. Eu estava procurando alguma coisa, levou, né? Levou os objetos lá de casa e estava toda bagunçada. Gaveta aberta, as coisas em cima da cama, tudo bagunçado. Eu estava caçando alguma coisa, caçando e levou, né? Teve muita coisa que pegou. Certo. E o que vocês deram falta lá? O que foi levado? Foi levado o celular dele, foi levado o cartão dele, 2 relógios, tinha dado um relógio para ele, o meu estava lá também, levou os 2 relógios, então tem fé com isso daí. E estava procurando coisa, né? Certo. O seu filho consumia bebida alcoólica, assim, socialmente? Como é que era? Socialmente. Só no final de semana que eu trabalhava, né? Só no final de semana. Não mexia com droga, não fumava, nem nada. Certo. Depois, assim, você sabe alguma informação se ele chegou acompanhado de alguém lá? O que te contaram? Foi acompanhado. Aqui eu já tinha feito, minha sobrinha falou, né? E nós puxou a câmera do vizinho, né? O vizinho tinha a câmera filmando, né? Nós puxou lá, ele chegando de Uber com essa moça e ela saiu sozinha, né? Certo. Você sabe se essa moça ou alguém que se passou por ela fez algum contato com algum parente de vocês depois? Minha sobrinha fala que ela tinha, né? Entrou em contato com minha sobrinha, mas no outro dia, né? Entre a falta de 6 horas da manhã. Aí minha sobrinha tentou entrar em contato comigo, eu estava em Sobradinho, eu estava vindo mais ou menos. No horário eu estava vindo na estrada, né? Aí acho que não deu a ligação. Acho que ela teve contato com minha sobrinha, né? Ela não teve contato comigo. Tá, bom. Sem mais perguntas, obrigado. Assistente, doutora Eveline. Boa tarde, Firmino. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês chamaram o SAMU quando você encontrou, né? Ele estava na onde? Fora de casa ou dentro de casa, o corpo dele? Deitado na cama. Deitado na cama. Tá. O SAMU retirou o corpo dele e colocou para fora? Como que é? Me explica isso. Lá para fora para fazer os mandamentos para reanimar ele, né?
Eles ficaram mais ou menos 40 minutos reanimando ele. E nessa reanimação, eles utilizaram alguma injeção nele, aplicaram alguma coisa nele? Aplicaram, SAMU? Aplicaram bastante injeção nele, né? Colocou aquela coisa de choque para reanimar ele, né? Acho que deu aquela morfina, e foi isso mesmo, né? Aplicou as injeções nele. Eles fizeram então um movimento lá para o pessoal completo. O senhor sabe que ele entrou em contato com a sua sobrinha via mensagens? E você sabe se ela conhecia a sua sobrinha? Não, acho que não conhecia, não, porque ela entrou em contato, que deve ter pegado o telefone dele, que o telefone dele tinha digital, né? Ela deve ter colocado que é bloqueado pelo dedo dele, digital. E ela deve ter desbloqueado o telefone, né? Aí entrou em contato com a minha sobrinha, né? Mas aí que ela me falou que ela tinha entrado em contato com ela, né? Além dos objetos que o senhor falou aí, não tem mais nenhum objeto que tenha sumido? Não entendi. Além dos 2 relógios, o celular, os cartões, não teve mais nenhum objeto que sumiu da casa? Eu não devo estar vendo. Eu não senti falta mais, não senti mais falta disso daí. Que foram 2 relógios, né? As chaves dele estavam na casa? Ah, a chave ela levou. Porque lá era trancado, né? A chave do portão, não morava nos fundos, e ela levou a chave. Porque para ela sair, ela tinha que pegar a chave, senão não saía. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Com a palavra defesa. Sem perguntas, Excelência. Sem pergunta pelo juízo. Tata Janes. Boa tarde, doutor. Doutora Evelina, embora tenha várias manifestações da senhora no processo, ainda não há um pedido expresso de atuação como assistente de acusação. Eu gostaria se efetivamente a senhora vai atuar como assistente de acusação? Sim, por gentileza, vou atuar. Então, estou entendendo essa manifestação como pedido formulado. Aí, doutora Ana Carolina, manifestar sobre o pedido de habilitação. O Ministério Público não se opõe, Excelência. Então, Rodrigo, consta aí que foi deferida a habilitação da doutora Evelyn, né, como advogada que vai atuar como assistente de acusação. Ok, Excelência. Então, vamos lá. Janes Dean, agente de polícia civil, algum vínculo de parentesco com a Reisane de Souza de Santos? Não. Então, fico compromissado a dizer a verdade, suspendo com ele no crime de falso testemunho. Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Janes. Boa tarde. Janes, é você quem conduz essa investigação aqui. Com vários passos até você conseguir, né, desvendar essa autoria. Eu queria que você contasse para mim esses passos que você vai, de como você pega, o que chega até você e como é que isso vai se desenrolando. Ok. Bom, inicialmente nós tomamos conhecimento dos fatos, hora em apuração, por meio de uma ocorrência que chegou ao nosso conhecimento, dando conta, né, da morte do senhor Leonardo. O corpo dele foi encontrado, né, por familiares lá na residência onde ele morava, na QNG, em Taguatinga. O pai dele encontrou o corpo dele depois de ter chamado a atenção por conta de familiares. O que se encontrou lá no local foi o seu Leonardo, já morto, e aí, retomando os fatos, inicialmente a gente teve acesso a imagens, a equipe de investigação teve acesso a imagens, e verificou-se que o seu Leonardo, na madrugada do dia em que ele faleceu, ele teve 2 movimentos na parte da noite na casa dele. O primeiro movimento foi que ele chega em casa em um veículo sedã por volta aí das 4 horas e alguma coisa. Ele chega em companhia de uma mulher, desce do veículo e vai para sua casa. Posteriormente, no outro conjunto de imagens, a gente verifica o seu Leonardo já retornando. Ele tinha saído com essa mulher, possivelmente para comprar bebidas, segundo o que foi apurado, e retorna com ela com essas bebidas. A imagem é feita longe, mas ele aparece na imagem com algo que se assemelha a uma sacola branca. Então, a investigação aponta que ele foi comprar bebidas próximos de casa e retornou. E quando dá por volta de 5h30, por aí, a mulher sai sozinha de casa, sai para a porta da rua e espera um veículo que tudo indica que é um veículo de aplicativo, porque ela aparenta estar com o celular na mão, e ela ingressa no veículo, o veículo para, é um veículo sedã de cor escura, e ela ingressa na parte, né, no banco traseiro do veículo.
Portanto, tendo esse primeiro passo, nós fomos ouvir os parentes que tiveram conhecimento dos fatos. O primeiro deles, uma prima do senhor Leonardo, né, que foi ouvida nos autos da apuração, sendo que ela informou que naquele dia, no dia 1º/3, dia de falecimento do senhor Leonardo, por volta ainda na parte da manhã, ela recebeu ligações, mensagens via WhatsApp, né, mensagens de áudio, de uma mulher que supostamente teria estado com o seu Leonardo ali na madrugada, e essa mulher mandou esses áudios supostamente preocupada com o estado de saúde do seu Leonardo, né, dizendo, se mostrando preocupada. E aí... uma questão. Essa pessoa que... ela manda mensagem do celular próprio? De onde que ela manda essa mensagem de áudio, essa mulher? As mensagens foram encaminhadas do celular do senhor Leonardo. Do celular do Leonardo. Mas a pessoa não estava com o Leonardo. Não, a pessoa não estava. Dele. Não, porque talvez até eu estou tentando descrever aqui passo por passo. Claro. Até tem essa informação que no momento que o corpo do senhor Leonardo foi encontrado na residência dele, os familiares já perceberam que alguns objetos dele haviam sido subtraídos. E um dos objetos foi o aparelho celular. E mais 2 relógios e outros objetos. Então, a investigação apontou que a mulher estava utilizando o celular do Leonardo para mandar essas mensagens para a prima dele. Então, a prima recebeu mensagem dessa mulher. Isso. Doutora, a senhora pergunta... Agora, o momento sou eu, depois você pergunta. A senhora vai ter a oportunidade de se manifestar. É só para esclarecer que essa prima sou eu. Se tiver alguma dúvida, a prima sou eu. Então, nós não vamos poder ouvir a senhora como testemunha. A senhora devia ter falado. Eu sou advogada da família e a prima sou eu. Dona Evelina, eu sabia que era a senhora, dona Evelina. Eu estava... Não sei como é que vai ficar essa atuação. Então, embora ela não tenha sido... não tinha sido arrolada, né? E agora, se houver o pedido, eu vou, então, deliberar a respeito disso aí, doutora. Ela está arrolada, excelência. Ela está. Oi? Ela está arrolada na denúncia. Deixa eu só verificar aqui. Mas, excelência, eu entendo que está prejudicada, né? Sim. Tá bom. Vamos lá, Giane. Então, doutora Evelina, então, a senhora vai continuar atuando como assistente de acusação, né, porque há esse pedido aqui, e aí, em razão disso, não vai ser ouvido nos autos. Vamos lá, então, Giane. Aí a prima falou isso. A narrativa, a dona Eveline, que estava aí desde o início, eu sabia que era a senhora. Em suma, é isso. Continuando, dona Eveline foi ouvida na delegacia e informou o seguinte, que na noite anterior ela estava até em companhia do primo, num bar lá em Taguatinga, e que posteriormente... O primo era por volta de meia-noite. Nós fomos a esse local, inclusive conseguimos uma imagem do seu Leonardo lá no bar. E por volta de meia-noite, o seu Leonardo sai desse bar e vai para a Boate Coliseu, no Pistão Sul. E lá no Pistão Sul, na madrugada, ele conhece a mulher que depois saiu com ele de lá e foi para a casa dele naquele Mexido. A gente descobriu também ao longo da apuração que essa mulher, que eles saíram de lá, pegaram um veículo Uber e posteriormente, na conta do celular do seu Leonardo, pessoal, tá um barulho aí, estão me ouvindo? Posso continuar? Tá meio ruim, Rodrigo, o problema é lá com o Codiane? Era a doutora Ana. Tá no IP, doutora Ana? Porque às vezes tá vindo é como se estivesse próximo de alguma interferência elétrica. A não ser que a doutora, na hora que ele estiver ouvindo, é só dar um mute, entendeu? Viu, doutora Ana? Então, quando o Jane estiver falando, a senhora dá um mute aí, quando formular a pergunta, a senhora liga o microfone. Podemos prosseguir, Jane.
Pois é, então se verificou ao longo da investigação que o celular, a corrida de Uber tinha sido pedida no celular do seu Leonardo, tanto da Boate Coliseu para a casa dele, tanto depois uma segunda corrida que é feita só pela mulher da casa dele para o destino até então ignorado. No curso também dos trabalhos investigativos, a gente ouviu o primo do senhor Leonardo, que mora na casa onde os fatos se deram. Só que morava numa casa o seu Leonardo e o pai dele, e na outra casa esse primo. E aí, lá na casa, né, o primo dele, inclusive, ele chegou a chamar na noite anterior o primo para eles dois saírem juntos. Mas aí o primo acabou que já estava dormindo, não foi. No entanto, o primo estava semi-acordado quando, às 4 horas da manhã, o seu Leonardo chegou na casa, acompanhado de uma mulher, eles dois conversaram. O primo viu quando eles chegaram na casa, viu posteriormente, ouviu, né? Não viu, mas ouviu de onde ele estava, porque as pessoas passaram ali perto dele conversando, quando o casal Leonardo e a mulher, que até então não se conhecia, foram comprar bebidas e depois regressaram. E passa mais um pouquinho, um curso aí de meia hora, depois que eles regressaram, a mulher já sai sozinha da casa. Mas até então o primo do seu Leonardo achava que estava tudo ok. Aí houve essa ligação para a dona Eveline, e aí ela trouxe essas informações. E ouvimos também no curso da apuração o pai do seu Leonardo, que foi quem descobriu ali o cadáver do seu Leonardo, porque a dona Eveline ligou para ele veio de Sobradinho para Taguatinga, chegando lá encontrou o filho deitado sobre a cama, viu que a casa estava toda revirada, como se alguém tivesse tentado mexer nas gavetas e nos demais compartimentos da casa, e viu também que o filho estava ali naquele estado, já com os lábios roxos. E aí ele pediu, acordou os outros parentes que moram na residência, os outros parentes chamaram o SAMU, foi tentado fazer manobra de ressuscitamento dele ali, mas aí o SAMU veio e constatou que ele já tinha falecido. Aí, a partir dessas informações, nós oficiamos o Uber e chegamos aos 2 motoristas que efetivaram as corridas no dia dos fatos. O primeiro motorista foi aquele que pegou o casal, o Leonardo, a vítima, e a mulher que o acompanhava, da Boate Coliseu até a casa. E o segundo motorista, por óbvio, pegou a mulher já numa segunda corrida. O primeiro motorista, ele informou que os dois aparentavam, né, pelo que ele ouviu, que os dois, pela maneira que os dois se tratavam, que os dois tinham se conhecido ali naquele dia, e que tudo indicava que eles iam ali, né, tinham se conhecido e iam passar a noite junto. E não me engano se foi o primeiro ou o segundo, aliás, o primeiro motorista falou então, inclusive, que uma das coisas que ele se recordava é que ao longo da viagem, né, os dois pareciam ter consumido bebida, estava exalando um certo cheiro que ele achou que pudesse ser até droga pela experiência dele, maconha, mas ele não saberia afirmar. E disse que a mulher indagou o senhor Leonardo por mais de uma vez com quem ele morava, e o senhor Leonardo falou que morava com um amigo, mas que naquele dia o amigo não estaria na residência. E aí, por 2 ou 3 vezes, a mulher que acompanhava o seu Leonardo, né, tocou nessa tecla. E aí, você está sozinho em casa? Você está sozinho em casa? Então, deixou ela lá. Ele descreveu a mulher como sendo de estatura baixa, ali pele parda, e deu esses detalhes. E já o segundo motorista foi aquele que foi acionado pelo celular do seu Leonardo, já por volta de 5 e pouco da manhã, e pegou a corrida da mulher. Essa mulher, o motorista disse que o que eles fizeram? Saíram lá da casa do seu Leonardo, na QNG, por volta de 5h30, 5h40, foram até um hotel no Pistão Sul, onde a mulher chegou lá, fechou a conta dela, sai com uma bolsa, com uma mala de viagem, e ele conduz a mulher até a rodoviária interestadual. No meio do caminho, a mulher falava de uma viagem que ela estaria para fazer para a Bahia. Mencionou também algo referente ao Rio de Janeiro, mas
voltou a falar dessa viagem para a Bahia. Esse motorista, quando perguntado, ele viu algumas características da mulher, porque era uma corrida de madrugada, ele disse que percebeu que ela, né, citou as vestimentas dela, que era com vestido preto, né, meio... Não sei se foi ele que falou que ela aparentava, pelo conhecimento que eles têm ali, que ela aparentava talvez ser prostituta, segundo a observação dele, né, ser garota de programa, porque eles trabalham na madrugada e conhecem bastante, levam e traz. E disse também que ela era baixa, tinha o cabelo liso e tinha uma tatuagem nas pernas. E aí ele pegou a mulher lá da casa, levou até o hotel do Pistão Sul, e do Pistão Sul ela contratou uma outra corrida com ele para a rodoviária interestadual. Sobre essa corrida, essa segunda corrida que ele contratou, o motorista, ela falou, você não quer fazer uma corrida comigo por fora, para a gente poder ir até lá na rodoviária? Aí ele falou, não, é melhor você pegar a corrida que já está em curso, pedir à pessoa que fez a corrida, para ela redirecionar a corrida, indo até o ponto final da rodoviária. E aí a mulher, na ocasião, falou, não, ele deve estar dormindo, ele não vai me atender. O fato é que a mulher entrou no hotel, fechou a conta e saiu por volta de 6 da manhã. Com base nessa informação, nós entramos em contato com o responsável pelo hotel e a informação que ele deu foi colacionada, inclusive, no relatório. Eu vou olhar aqui, só a título de apontamento aqui, que foi produzido vários relatórios com várias páginas, e aí foi onde nós chegamos à informação e à qualificação da dona Reisane, né? Ela entrou no hotel, ficou por volta ali de 7 horas, segundo o cupom lá do hotel, entrou na madrugada, entrou no dia seguinte e saiu ali na madrugada por volta de 6 horas. Nós verificamos que ela já tinha ficha policial, ela, enquanto menor, havia passagens policiais, e nós verificamos também que a altura dela, na ficha policial dela, do documento de identidade que todos nós temos, eles catalogam tatuagens, e uma das tatuagens que mencionava dela era a tatuagem na perna. A altura dela era 1,55, que era compatível ali com o que o motorista tinha dito, e a informação também do hotel, dizendo, às 6 horas, foi essa mulher aqui que chegou e fechou a conta. Então, a gente, a partir daí, tentamos ouvir a senhora Reisane, não achamos ela nos endereços informados por ela, só que tem um detalhe, no mesmo dia dos fatos, ela chama a atenção esse comportamento dela, porque ela fez essas ligações para a dona Eveline, se mostrando preocupada, né, supostamente preocupada com o quadro de saúde do seu Leonardo, né? O que nós, na investigação, entendemos que ela possivelmente tinha visto que ele já estava passando mal, e, posteriormente, um outro fato que denota também que ela tinha conhecimento que ele estava passando mal foi porque, por volta da tarde, ela foi na 15ª DP e registrou uma ocorrência policial de um furto, de um roubo, que ela supostamente teria sido vítima no dia anterior. Lá nessa... A investigação aponta que ela foi lá para sondar a situação dela. A delegacia que apurou os fatos é a delegacia 17ª DP. Ela foi na delegacia da Ceilândia, registrou essa ocorrência, informou lá essa questão de um roubo, né, que a gente... e as informações que ela prestou de endereço e telefone não batem com o endereço e telefone que ela havia informado em ocorrências anteriores. Ela me forjou ali um número de telefone, mas com caracteres que a gente viu que eram caracteres que ela informou em uma ocorrência anterior que ela registrou, que ela registrou. Em suma, esses detalhes aí, né, aí a gente tentou chegar nela, não tivemos acesso a ela, e até onde eu participei da investigação foi nesse ponto. Ela não foi encontrada, a gente tentou também contato com o celular que ela estaria em posse, né? Depois a família verificou que ela subtraiu da casa, além do telefone, subtraiu também 2 relógios, e também foi feito o exame de cadáver. Logo a gente suspeitou que pudesse ser um Boa Noite Cinderela, né? E aí
foi feito o exame, a gente conversou com o delegado, aqui eu estou entrando nesse tempo só porque o delegado me passou essas informações também, indagando isso, e no exame de laudo cadavérico vem informações de um componente químico que pode ser utilizado para isso. Mas, em suma, é isso do que foi apurado por nós. Ah, ótimo. Eu só queria confirmar, então, as 2 corridas de Uber foram pedidas no celular da vítima? No celular da vítima. Você confirmou isso junto ao Uber? As 2 corridas junto ao Uber e oficiamos o Uber para sabermos quem foram os motoristas. Que horas que foi esse áudio que foi encaminhado para a doutora Eveline? Que horas foi? Você sabe dizer? Você lembra? Se eu não me falha aqui a memória, foi na parte da manhã, já por volta de 6, 7 horas. Consta aí no relatório, mas eu li o relatório hoje 2 vezes, mas não estou com o número preciso, entre 6 e 7 horas da manhã. Depois disso, eu não sei se foi você, Janes, foi feita uma quebra de herb, né? E também de dados telefônicos. Você chegou a analisar isso? Isso, foi até outro colega que fez, eu até juntei um relatório aqui, mas até onde eu acompanhei não tinha tido informações que trouxessem maiores informações. A usuária do aparelho foi ouvida, mas aí já foi em momento posterior, eu não tomei conhecimento das declarações dessa usuária. Entendi, tá certo. Só um minuto, deixa eu só dar uma olhada aqui. A causa da morte foi... Você não sabe dizer, tudo bem, tá no laudo também. Consta no laudo aí. Tá certo, então a identidade surgiu, o nome, por meio do registro no hotel que a mulher foi levada pelo Uber. Isso, a mulher foi levada, saiu da casa, foi para o hotel, fechou a conta por volta de 6 horas da manhã. O motorista do Uber testemunhou isso, porque ele estava lá esperando ela, ele deixou ela lá, depois pegou ela entrou no hotel, fechou a conta, voltou para o carro e seguiram para a rodoviária interestadual. E lá no hotel as informações da mulher que fechou 6 horas da manhã com uma mala, inclusive isso consta também na ficha dela do hotel, é a senhora Reisane de Souza. Exatamente. E as características físicas que constam, né, do InfoSeg dela, do registro civil dela, dão conta de uma tatuagem na perna, que foi algo que foi relatado pelo motorista do Uber, né? O motorista chamou a atenção do motorista. Essa tatuagem ele mencionou, fez questão de mencionar isso, porque ele olhou ela de cima a baixo. Eles têm esse hábito de olhar as pessoas justamente porque é uma atividade perigosa, de risco. Aí eles sempre olham as pessoas e aí ele chamou a atenção dele essa tatuagem na perna dela. Certo, então. Eu estou satisfeita, Janes. Muito obrigada. Doutora Eveline, com a palavra, o assistente de acusação. Boa tarde. Boa tarde. O que eu tenho a dizer aqui é que todos os relatos do senhor Janes realmente... Doutora Eveline, aqui a senhora está como advogada, então é para formular perguntas. Tá? Então, não sei que situação... É difícil, senhora, que foi um ente querido, um primo da senhora, né? Mas aqui está a sua atuação como assistente de acusação, então é o momento de formular eventuais perguntas. Só tem uma pergunta para o senhor Janes. Senhor Janes, o senhor fala que ele a reconheceu somente por uma tatuagem, assim, que ele informou, o motorista de Uber informou de uma tatuagem na perna, correto? Ele também informou que havia mais tatuagens nela, que também bateram com a ficha policial dela ou não? Não, no caso do motorista, ele aponta para ela no sentido, as características que ele mencionou. Na época, a gente não tinha ainda a qualificação dela, acho que não chegou a apresentar para ele só informou antecipadamente as características dela. Seria uma mulher baixa, que estava vestindo magra, né, com o corpo ali magro, e que ela apresentava uma tatuagem. E aí isso foi o que ele apontou, só que a identificação dela foi por conta, além disso, ele deu a informação mais precisa, que falou, eu peguei a mulher que saiu da casa do Leonardo, levei lá para o hotel. Lá no hotel nós chegamos por volta de 6 horas. A mulher entrou no hotel, fechou a conta e saímos para a rodoviária. Então, quando nós olhamos a mulher que fechou a conta às 6 horas, aí nós chegamos à qualificação dela. Então, dentro da qualificação dela, há essas informações de altura, que ele mencionou, e da tatuagem. Então, foi um conjunto de informações para a identificação dela. Certo, sem mais perguntas, excelência.
Doutora Natália. Boa tarde, policial. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Policial, são poucas perguntas. Depois que vocês chegaram a essa qualificação, foi pelo documento no hotel? Documento de identidade? Não, o hotel ele tem uma ficha cadastral. Toda pessoa que se hospedava no hotel, olha, se hospeda em qualquer hotel, né? Mais especificamente nesse hotel, que é o que estamos tratando, a pessoa chega, faz uma ficha com horário de ingresso, com horário de saída e também com o valor que ela paga ali. E aí a gente, com base nessa ficha que consta lá, e eles pegam um documento da pessoa. Então, quando a pessoa chega lá, apresenta um documento de identidade. E ela apresentou esse documento. Com base no documento de identidade, nós pesquisamos nos sistemas da PCDF, chegamos à qualificação da senhora Reizane. Tá. E vocês fizeram reconhecimento junto com os 2 motoristas do Uber? Não, até onde eu sei, não foi feito o reconhecimento. Primeiro, o reconhecimento pessoal não foi feito. Também, né, é preciso fazer aqui a anotação de que ela estava... Nós não tivemos, diligenciamos tentando procurar ela, intimar, ouvi-la, mas ela sequer foi localizada. Por isso não foi feito o reconhecimento. Tá. Mas nem por foto também, né? Eu creio que não foi feito por foto também, não. Tudo bem. Esse rapaz, quando ele sai, você disse que ele estava bastante embriagado, certo? Quando chegou em casa. A vítima... Não, as pessoas falaram que ele aparentava que consumiu bebida alcoólica, mas não estava bastante embriagado, igual... Não. Você olhou os laudos dele? Não chegou a olhar o laudo dele, não, né? De quem? Da vítima? Chegou a ter acesso ao laudo dele? Algum laudo dele? Sim. Quem fez esse cotejamento foi a autoridade policial, mas constava lá que ele havia consumido bebida alcoólica e mais outra substância. Entendi. Foi feita perícia no apartamento? A perícia no local onde ele estava, que era um barraco, foi feito. Tá. Você sabe se identificar algum objeto com essa substância médica benzodiazepínico, que é o... Como é que é? Nem sei qual é o nome daqui. O remédio. Foi identificado algum copo, alguma coisa que comprovasse que essa substância foi utilizada no quarto dele? Até onde eu sei, dando uma olhada no relatório da autoridade policial, não foi encontrado informações ou qualquer medicamento lá dando conta que o senhor Leonardo fosse usuário desse tipo de medicamento. Mas se foi encontrado em copo, isso eu não sei responder para a senhora. Tá. Vocês também tiveram acesso aos vídeos de internos da boate, de quem ele estava, se ele conversou com outras pessoas, o que ele bebeu ou não, ou só da área externa? Não, a gente não teve acesso aos vídeos da boate porque nós fomos até a boate, diligenciamos até o local, mas não foi possível. Na época dos fatos, os vídeos eles apagam muito rápido. Então, até a gente identificar esse percurso, demorou uns dias. Então, quando nós fomos à boate Coliseu, me parece que logo uns 2 dias depois, ou 3, mas não conseguimos, não tinha mais imagens. E só uma última pergunta, eu não sei se você vai saber me responder, tá? Também se não souber, não tem problema. Você lembra quanto tempo passou entre a saída, que ele chegou no Coliseu, a saída dele e o momento em que identificaram que ele tinha falecido? Quanto tempo durou essa dinâmica toda? Não, o que eu posso dizer para a senhora é o que consta no relatório. É que ele chegou em casa por volta de 4 e alguma coisa, e por volta de 5h30, 5h40, a mulher que estava em companhia dele sai com o celular dele do local. Por volta aí, lá na casa, é essa dinâmica de tempo que nós temos. Foi esse tempo. Oi? Desculpa, falhou aqui para mim. O lapso de tempo que nós temos, porque nós não sabemos precisar também o horário da saída do Coliseu. E essa mulher, então, ligou para um parente, no caso foi a dona Eveline, pelo que eu entendi, avisando que ele estava passando mal. Mandou áudios via WhatsApp. Então, tá bom, então. Excelência, eu estou satisfeita. Muito obrigada. Sem perguntas pelo juízo. Verificando a gravação, Excelência. Confirma ouvir? Estamos sim, estamos te ouvindo. Gustavo Alexandre Nobre de Brito, algum vínculo de parentesco com a acusada Reizane de Souza Santos? Nenhum. Então fico compromissado de dizer a verdade, estou pendendo de correr no crime de falso testemunho. Com a palavra, Ministério Público. Obrigada, Excelência.
Gustavo, você é motorista de Uber. Sim. Gustavo, eu queria que você me dissesse qual é o veículo que você dirige, ou pelo menos dirigia aqui como Uber em março de 2022. Nissan Versa preto. É um Nissan Versa preto. Gustavo, você está aqui porque você consta como tendo feito uma corrida buscando uma pessoa lá na QNG 20 no dia 1º de março, 28 de fevereiro. Não era um ano bissexto. Você se lembra desse fato? Sabe por que você está aqui? Sim. Uns meses depois, a Polícia Civil me procurou para apuração de alguns dados. Isso. Aqui a gente está investigando um latrocínio que aconteceu nessa casa, né? Na QNG 20, e depois de imagens você foi visto, o seu carro sendo chamado ali como Uber para fazer uma viagem. Eu queria que você me contasse quem te chamou, quem você pegou lá nesse lugar, que horas era mais ou menos? Olha, o nome do passageiro é meio difícil de lembrar, mas foi um homem que chamou o aplicativo, né? O passageiro estava solicitando, era um homem, mas quem entrou foi uma passageira. Aí continua a história? Que horas eram? Você lembra? Madrugadinha, madrugada e início da manhã. Já estava clareando o dia. Estava clareando o dia. Horário. Tá. Você se lembra dessa mulher? Como é que ela era? Eu lembro que ela era morena, estava vestido preto, se não me engano. Esse vestido era curto, era longo? Não deu para reparar direito. Não. Não deu para reparar esse detalhe. Tá. Outra coisa, você se lembra da estatura dela? Alguma outra característica física? Que seja alta. Porque quando ela veio, entrou pela parte de trás, né? Ela fica aqui de trás do motorista, então foi difícil, eu só vi quando ela entrou. Aí ela ficou sempre no banco de trás. A não ser quando ela desceu para ir no hotel para pegar as malas dela e voltar, não deu para ter uma noção muito de altura. Aliás, é mais baixo do que eu. Eu tenho 1,80. Ela é mais baixa. Tá. Outra coisa que você falou lá na delegacia, que ela tinha umas tatuagens. Você chegou a ver essas tatuagens? Lembra disso? Dificilmente eu lembraria de ter visto essa tatuagem agora. Eu não deu, como eu falei, estava de manhã muito escuro, meio escuro, e não dá para reparar direito. Então, até mais pela cor da pele dela, é meio difícil de reparar na imagem da tatuagem. Tá. Não, é porque você é o seguinte. Você pegou essa mulher e levou ela para onde? A princípio estava marcado para o Hotel Star, ali no Pistão Sul, Taguatinga. Uhum. E aí, no decorrer da viagem, ela perguntou se poderia fazer uma viagem por fora e levar ela até a rodoviária interestadual. Aí nisso eu falei, não, pede pro rapaz que fez a chamada alterar a viagem que eu te levo lá para interestadual. Aí ela falou, não, tá dormindo, não tem como acordar ele agora. E aí eu falei, então o que eu posso fazer é levar você com o aplicativo aberto e lá eu vejo quanto é que ficou a viagem. Uhum. E aí foi isso, aí chegamos lá no Star Hotel. No hotel, ela foi lá dentro, demorou uns 10, nem 10 minutos ela demorou lá, pegou a bagagem, trouxe, colocamos dentro do carro, eu levei para a interestadual, chegando lá, fez o pagamento em dinheiro e foi. Aí daí eu já peguei outra viagem e saí de seguir destino. Ela chegou a pegar uma mala lá no Star? Foi, uma mala. Pegou uma mala, entendi. Então, ela continuou essa corrida no nome da pessoa que havia pedido antes? Tinha essa corrida no nome dele, no nome do solicitante, do aplicativo, no caso. Gustavo, quando você prestou seu depoimento lá na delegacia, você prestou ele espontaneamente? Sim. Rodrigo, se você puder colocar aqui nos autos e projetar a ID 119620892. 620892? 92, final 0892. Colocando, doutor. Estão bem? Tá sim, ó, Rodrigo. Ó, isso. Aqui você é o seu depoimento, Gustavo. Né? Que você é motorista de aplicativo, que dirige um Nissan Versa, placa PBY 3271. É isso? Isso. Vai descendo, Rodrigo. Aqui, ó. Você vai, ao término da corrida, você consegue ler? O declarante se recorda que a mulher pagou o serviço em dinheiro. Que é o que você me disse aqui. E ao descrever a mulher, o declarante disse que ela usava um vestido preto, tinha uma estatura pequena, aparentava ter por volta de 22 a 25 anos. Você confirma isso? Sim, confirmo. Confirmo. Então, ela era pequena. Sim. A mulher tinha uma tatuagem na perna.
que não se recorda em qual perna ou o desenho da tatuagem, mas que você falou lá na delegacia que ela tinha uma tatuagem na perna. Você se recorda disso aqui agora? Falando, eu vou lembrar talvez, para aquela época eu poderia ter lembrado, mas para agora eu não vou lembrar. Entendi, mas lá naquela época estava mais fresco na sua memória, né? Se eu falei naquela época, provavelmente tinha. Entendi. É porque não tô... As outras informações são todas verdadeiras também, sim? Desce para mim, Rodrigo. Aqui, essa assinatura aqui, você reconhece alguma dessas como sua? A primeira. Essa aqui está no canto. Então, você assinou. Tá certo. Você prestou esse depoimento sem qualquer constrangimento na polícia? Sim. Tá certo. E você atesta a veracidade do que você disse lá na polícia aqui agora? Sim. Tá certo. Estou satisfeita, Gustavo. Muito obrigada. Assistente de acusação, doutora Eveline. Tá sem áudio, doutora. Botou o fone e não vai, não. Eu acho que com o fone a gente não tá te ouvindo, doutora Eveline. Agora sim, tá ouvindo. Excelência, sem perguntas. Tá certo, doutora. Defesa, doutora Natália. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Boa tarde. Gustavo, tá me escutando? Tô ouvindo. Tá. Não, beleza. Só porque pode ter sido um delayzinho aqui. Esse período aqui, deixa eu olhar aqui. Doutora Ana, se você tiver com a denúncia aí mais fácil, o período do crime, acho que era 2022, por um acaso ainda estava tendo aquele procedimento do Uber de andar só no banco de trás, passageiro? Travou para vocês também, gente? O dele travou a imagem lá, doutora Natália. Vamos aguardar ver se ele volta aí. Oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Pronto. Tá ouvindo? Agora sim, retornou aqui pra gente. Doutora Natália, reformula a pergunta novamente. Sim, excelência. Gustavo, tá me escutando direitinho? Qualquer coisa até fechou a imagem. Tô ouvindo. Tá. Nesse dia aqui do crime, 1º de março de 2022, você sabe me dizer se nesse período ainda tinha aquela regra do Uber, que passageiro só podia andar no banco de trás por causa da coronavírus? Não estava tão... Nessa época já não estava tão vigente isso não, até porque era mais opcional de cada passageiro, cada motorista. Tá, mas no seu caso, ela entrou direto no banco de trás, ela não entrou no banco da frente, essa moça, né? Não. Tá, e só para confirmar, estava escuro esse horário que você fez as corridas, certo? Certo. Tá bom. E você também não sabe, se você viu, depois do que a promotora te mostrou, se você viu tatuagem, você não tem certeza, você não sabe qual foi o desenho, né? Dessa tatuagem. E onde exatamente era. Sim. Então tá bom, o negócio é que eu vi, como eu desci do carro para colocar a mala no carro, foi onde eu vi a tatuagem. Depois eu entrei no carro, mas eu também não vou ficar reparando na perna ali, porque até falta de ética ali, né? Não vou fazer um negócio desse. Tá. Aí eu reparei e voltei. Até porque eu fiquei um pouco agoniado com essa questão de fazer uma viagem sem o passageiro ter alterado o destino. Eu não gosto desse tipo de conduta. Tudo bem. Qual era a roupa que ela estava vestida? Isso ainda era o vestido, que ela tinha entrado no carro. Curto ou longo ou médio? Curto. Tá. Beleza, então. Sem mais. Excelência, obrigada. Sem perguntas pelo juiz. Só verifique aí, Rodrigo. Verificando a gravação, excelência. Justino Júnior Gonçalves Oliveira, isso? Sou eu. Justino, você tem algum vínculo de parentesco com a acusada, com a Reizane de Souza Santos? Não tem. Não? Então fica compromissado de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Ministério Público. Obrigada, excelência. Justino, você é motorista de Uber? Sim, eu sou. Você está aqui como testemunha porque aconteceu um crime e você trabalhou em algum momento para essas pessoas, né, envolvidas nesse fato. Qual é o veículo que você dirige? Na época eu estava dirigindo um Ford Ka. Agora eu troquei de carro. Ah, tá. Foi em março de 2022, né? Isso. Que cor que era o Ford Ka, você lembra? Que cor? Era prata. Era prata. Você se recorda dessa corrida que você fez de um casal? Que você pegou eles numa boate e levou eles até lá na QNG 20? Eu lembro, assim,
não 100%, mas eu lembro, assim, mais ou menos. Você sabe, não o nome, eventualmente, se você lembrar o nome, tudo bem, mas quem que pediu o Uber? Foi uma mulher? Foi um homem? Você lembra disso? Pior que eu não vou lembrar, mas eu tenho um aplicativo, se quiser que eu procure. Não, tudo bem, é só se você se lembrasse. E aí, onde que você pegou esse casal? Foi em Taguatinga, foi em uma casa de festas, numa boate. Eu acho que é boate que chama. Eu tô tentando lembrar o nome de lá. Coliseu, eu acho. Coliseu, isso mesmo. Aí, eles estavam sozinhos quando você chegou? Só os dois. Só os dois. Você consegue me descrever os dois? O que você lembra? É porque, assim, quando eu chego para pegar o passageiro, o que acontece? Eu só vejo as pessoas que estão vindo em direção ao carro e quando elas entram, eu confirmo o nome delas. No caso da pessoa que pediu, né? A aparência física, assim, eu não vou conseguir te detalhar porque estava de noite também, aí... Tá, o que eles estavam vestindo, o que a moça estava vestindo? Pior que não teve horário. E eles estavam bêbados, não estavam bêbados? Como é que estava ali, eles dois? O que eles conversaram durante essa... O que você se lembra dessa corrida? Assim, eles estavam bêbados, mas não tanto. Não estavam muito bêbados, não. É que, assim, a princípio, quando eu pego um passageiro, eu vou conversando, só que quando é um casal, geralmente eu dou um pouco mais de privacidade, porque, né, os dois ficam conversando lá e eu não entro no meio da conversa, né? Mas, assim, eles foram conversando coisa normal, perguntando coisa um sobre o outro, deixa eu ver... a princípio parecia uma corrida normal mesmo. Tá, então eles não... Nem ele estava muito bêbado. Olha, pelo que lembro não, porque ele tava respondendo tudo certinho pra ela. Tava falando normal com ela. Ela chegou a perguntar pra ele com quem ele morava, como é que era a situação na casa dele. Você se lembra disso? Ela perguntava, teve uma vez que eu lembro até hoje que ela perguntou que se ele tava sozinho ou se ele morava sozinho. Acho que se ele tava sozinho. Aí ele falou que estava sozinho, né? Eu não lembro bem, mas parece que alguém tinha viajado da família, ou viajado ou ido trabalhar, não lembro direito. Mas aí eu lembro que ela perguntou, né, se ele estava sozinho ou não. E deixa eu ver, que eu tô tentando lembrar. Ela chegou a insistir nisso, se ele estava sozinho, se ela perguntou mais de uma vez, como é que... Ela perguntou mais de uma vez, ela perguntou umas duas, talvez até mais, e eu não reparei assim, mas perguntou. Ela repetiu. Tá. Quem pagou o serviço? Você se lembra? Se foi ele, se foi ela? Olha, eu tenho quase certeza que foi ele, só que eu não lembro. Aqui você disse que percebeu que provavelmente eles estavam acabando de se conhecer ali, né? O que te deu essa impressão? É justamente porque quando a gente tava vindo, né, ela tava perguntando, tipo isso, você mora sozinho? Você trabalha de quê? Deixa eu ver o que mais. Você sabe, ficou fazendo umas perguntas assim, nesse sentido, de quando a pessoa tá se conhecendo, né? Na delegacia, você foi chamado, né, para falar sobre esses fatos. Você lá, é claro que você foi ouvido em 2022, muito perto, 2 dias após o fato. Aqui a gente tem mais de ano. Mas lá você disse assim, que você descreveu a mulher como uma mulher de estatura baixa, né? Deixa eu só achar aqui, peraí. Que ela era de estatura baixa e tinha cabelos pretos. Isso, igual eu te falei, como eu dou um pouquinho de... Não que eu dou privacidade, mas eu não converso, né? Então eu também não fico olhando pelo retrovisor. Mas pelo que eu tava vendo assim, tipo, ela ficava um pouco mais baixa que eles, sentados, né? E o cabelo era escuro. Era escuro. Você lembra a hora, mais ou menos, que você deixou eles na casa deles? Olha, eu acho que era de madrugada, mas a hora mesmo eu não recordo. Eu tenho no aplicativo salvo, se quiser. Certo. Não precisa não. Eu estou satisfeita. Muito obrigada, Justino. Eu que agradeço. Doutora Eveline, com a palavra assistente de acusação. Senhor Justino, está me escutando? Sim. Senhor Justino, o senhor se lembra se essa moça tinha alguma tatuagem? Olha, tatuagem eu não consegui ver nada. E a roupa que ela estava vestindo?
Você se lembra? Então, na roupa também eu não vou conseguir lembrar, que é igual eu falei, quando o passageiro vem na minha direção, eu já olho para o aplicativo para iniciar a corrida, para ver o nome da pessoa, para poder confirmar. Aí quando a pessoa entra e fecha, tipo, aí a gente não olha para trás assim, que não consegue ficar olhando, sabe? Eu não lembro muito. Tem mais perguntas, Excelência? Defesa. Boa tarde, seu Justino, tudo bom? Tudo bom. Naquela época, 1º de março de 2022, você ainda carregava passageiro só no banco de trás? Sim. Aham. Tá. Quando você pegou eles dois, quem entrou primeiro no carro? Você consegue se recordar? Se não recordar, não tem problema não. Olha, eu acredito que foi ela, mas eu não tenho certeza. Tá. Tava escuro na hora que você pegou eles? Assim, não... Tava escuro, mas não tanto assim. E tinha mais pessoas, né, ao redor, assim, que era tipo um estacionamento, né? Ah, tá, não. Então tinha iluminação pública, mas o horário era um horário escuro, né? Era noite. Isso. Entendi. Tá. E você chegou a ver o rosto dessa menina? Não, o rosto totalmente assim, claro, não. Só viu que era uma mulher, né? Exatamente, sim, porque dentro do carro também fica escuro, sabe? Aí a gente deixa a luzinha apagada mesmo, interna, né? E não deu pra ver, não. Tá. Essa história de que você fala que ela perguntou algumas vezes sobre ele morar sozinho, te incomodou ou parecia uma conversa casual? A princípio parecia uma conversa normal, porque, igual eu te falei, parecia que eles estavam se conhecendo, né? E geralmente, assim, quando um rapaz está levando uma moça para casa, né, a gente entende que é um casal, né, que vão fazer coisa de casal e assim, como é que se diz? Aí eu pensei que essa pergunta ela quer saber se tem alguém em casa para não incomodar os dois, entendeu? Ah, então foi isso, era isso que eu ia te perguntar. Parece uma pergunta normal nesse sentido, né, para saber exatamente isso, né? Ela falou... Vocês podiam ter intimidade. Ela perguntou, tem alguém em casa? Certeza? Aí foi isso, ele falou, não sei quem tá viajando ou trabalhando, eu não recordo direitinho. Uma outra coisa, eu não sei se foi perguntado aqui, os dois estavam bêbados? Te parecia que tinha usado álcool ou algum tipo de bebida? Os dois. Os dois, né? Sim. Então tá bom, Excelência, eu tô satisfeita, muito obrigada, Justino. Por nada. Tem pergunta pelo juiz. Na gravação, Excelência? A Justiça condenou Reizane de Souza Santos pelos crimes de roubo e homicídio culposo. Pelo roubo, ela pegou 5 anos e 6 meses de prisão, além de 53 dias multa. A juíza considerou que ela agiu de forma dissimulada e cometeu o crime dentro da casa da vítima, o que agravou a pena. Já pelo homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, a pena foi de 1 ano e 4 meses de detenção. Isso porque ela fugiu do local depois que a vítima passou mal, o que aumentou a pena. Como os 2 crimes foram cometidos ao mesmo tempo, a pena do roubo, que era a maior, foi aumentada em 1/6, como manda a lei. Com isso, a pena total ficou em 6 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto, mais os 53 dias multa. A juíza negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva da acusada. Também determinou que Reizane pague as custas do processo, tenha os direitos políticos suspensos após a condenação definitiva e que os bens apreendidos fiquem com a União. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!